Meus irmãos, nós faremos a leitura do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 6. Abre as escrituras aí, texto sagrado, primeiro livro do profeta Samuel. E aqui eu aproveito para fazer aqui uma instrução para a igreja. Sempre que você fizer menção a textos do Antigo Testamento, se diz primeiro e segundo. No gênero, concorda com o gênero, é livro. Quando você falar ou fizer menção no Novo Testamento, aí é primeira, segunda, concorda com o gênero, porque é carta. Então, Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, segundo livro de Crônicas, segundo livro de Samuel. Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios, é assim que a gente fala. E aí a gente vai para o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 6, nós leremos a partir do versículo 19 até o versículo 17, então, do capítulo 7 do texto sagrado. Profeta Samuel, nós leremos o capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 17 do capítulo 7, e então pediremos que Deus fale ao nosso coração. Está escrito, palavra de Deus: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos homens de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel.
Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate. E até os territórios delas arrebatou Israel nas mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispá, e julgava a Israel em todos os lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Até aí a nossa leitura. Se você puder, peça a Deus para Ele falar ao seu coração, para que Ele lhe dirija pelo poder do Espírito Santo essa palavra ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus, peço que sejas misericordioso e por causa da Tua misericórdia, ensina-nos, fala ao nosso coração. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O que você veio buscar aqui hoje? Por que você saiu de casa? E quando você saiu de casa para vir aqui, o que você buscava? James Smith, um filósofo cristão, ele diz que ser humano é estar numa busca. O ser humano está sempre em busca de alguma coisa. O que você busca aqui hoje? Em busca de que você saiu de casa? Bom, eu imagino que você esteja em busca de Deus. Eu imagino que você tenha saído de casa buscando a Deus aqui nesta noite. E se de fato você está buscando a Deus aqui nessa noite, permita-me, por favor, te contar o contexto dessa história que nós acabamos de ler, porque é importante para quem busca o Senhor. O contexto que a gente tem aqui é os dias de Samuel, o profeta Samuel. E os dias do profeta Samuel, eles são os mesmos dias que nós lemos lá no livro dos Juízes. O livro dos Juízes, conforme a gente tem no capítulo 17, versículo 6, também o capítulo 21, versículo 25, eram dias em que cada um fazia o que bem entendia. Sim, cada um que pertencia ao povo de Israel fazia o que achava melhor, o que julgava ser melhor. Então, cada um vivia per si, cada um tinha o seu próprio jeito. Israel, como povo de Deus, havia se espalhado pela terra prometida, fazendo cada um a sua própria vontade. É essa a história aqui. O povo de Israel está espalhado na terra que Deus havia prometido, fazendo cada um o que bem entendia. Esse é o contexto aqui de Israel. Um povo espalhado, fazendo o que bem entende. Isso significa dizer que o povo de Israel, aquele povo que Deus adotou para ser o seu filho aqui na terra, aquele povo que havia sido adotado por Deus, havia relativizado o seu relacionamento com a palavra de Deus. Vejam só, cada um agora está fazendo o que bem entende. Cada um relativizou o relacionamento que tinha com a palavra de Deus, porque era a palavra de Deus que norteava a caminhada deste povo na terra prometida.
Havia, porém, esse povo se corrompido, e tendo se corrompido, cada um agora fazia o que bem entendia. O que a palavra de Deus dizia e que convinha cada um fazer, eles faziam. O que não fazia. Era esse o contexto de Israel. O povo havia relativizado a palavra de Deus. E a consequência disso foi um longo período de sofrimento, de derrotas. O povo de Israel, a nação que foi chamada por Deus para exercer domínio, governo entre as nações, mostrar justiça, agora está sendo submetida a nações pagãs. O povo filisteu, que era um povo muito forte e perverso, estava submetendo Israel à escravidão por muito tempo. E é esse o contexto que a gente tem aqui, como consequência de um povo que havia relativizado o seu relacionamento com a palavra de Deus. E aí é dentro desse contexto, como a gente viu aqui, que Israel, que havia perdido a Arca da Aliança para os filisteus, agora tem a Arca da Aliança de volta, como a gente acabou de fazer a leitura aí do finalzinho do capítulo 6. E aí, quando este povo recebe a Arca da Aliança, vocês viram o que eles fizeram? Eles olharam dentro da Arca da Aliança. E aí Deus matou 70 pessoas naquele mesmo momento. Isto porque aquele povo havia relativizado a maneira de se relacionar com Deus. A gente faz o que a gente bem entende. E olhar para a Arca da Aliança é o que a gente quer. A gente olha, só que havia uma restrição. Israel não podia abrir a Arca da Aliança, ter esse contato com a Arca da Aliança. Se a gente lembrar do que as Escrituras dizem para nós, houve um homem na história chamado Acã, que ele tocou a arca e na mesma hora ele morreu. A arca era sagrada, consagrada ao Senhor. E aí as Escrituras mostram para nós esses homens então se voltando para a Arca da Aliança, cada um achando que pode fazer do próprio jeito. Bom, a arca voltou, está tudo bem, agora vamos lá. E eles se voltam para a Arca da Aliança e ali mesmo morrem 70. E aí eles falam, quem é que pode estar diante de um Deus santo? Vem essa primeira reflexão, e eles choraram e lamentaram. E é preciso dizer, a Arca da Aliança estava na região de Jerusalém. E eles mandam subir, manda para mais próximo ali de Jerusalém, para Kiriat Jearim. E quando chega ali a Arca da Aliança, como a gente viu na nossa leitura do texto, esse povo estava buscando o Senhor, porque era grande o sofrimento deles. Vocês estão conseguindo entender o contexto que Israel se encontra aqui? Um contexto de abandono da palavra, relativização do relacionamento com a palavra de Deus, e a consequência disso, o sofrimento. E quando então eles se voltam para Deus, eles não sabem mais como se relacionam com Deus. Porque no primeiro momento que Israel busca se relacionar com Deus, ali mesmo o Senhor fere um monte. Porque eles já não sabiam mais como se relacionar com o Senhor. Já não sabiam mais como buscar o Senhor. E aí então eles enviam a arca para Kiriat Jearim. E ela fica ali guardadinha por 20 anos. E cada um fazia o que bem entendia. E aí o texto diz para a gente que eles estavam sofrendo muito. Então eles buscavam ao Senhor com súplica. O texto diz no versículo 3 que eles estavam, no versículo 2, que eles dirigiam lamentações ao Senhor. A palavra dirigir lamentações aqui, no texto original, é que eles buscavam a Deus. Lembra? Ser humano é estar sempre numa busca. Eles estavam buscando o Senhor. É isso que o texto está mostrando para a gente. O povo buscando ao Senhor. Então, eles buscam ao Senhor. Embora isso, o sofrimento não cessa. Viu? Eles olharam para a arca e morreu um montão. Eles estavam buscando a Deus e o sofrimento passou? Não.
Eles continuaram sendo escravizados, oprimidos pelos filisteus. Foi aí então que foi levantado um juiz, Samuel. Não é isso que a gente vê no texto? Foi então quando o juiz Samuel, versículo 3, falou a toda a casa de Israel. Mantenha o seu texto bíblico aberto e olhe para o texto. Veja o que as Escrituras estão mostrando para a gente. Um povo que está buscando o Senhor. Então o versículo 3 vai dizer que foi nesse contexto em que o povo buscava o Senhor e que eles estavam morrendo porque não sabiam se relacionar com Deus, estavam sofrendo embora buscassem a Deus, que Deus levanta um juiz para falar, para ensinar esse povo a buscar a Deus. O versículo 3 diz: falou Samuel a toda a casa de Israel, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, ou buscais o Senhor, aí então ele vai dar o direcionamento para o povo de Israel. Então, como tema dessa noite, observando esse texto, eu proponho que você busque a Deus de todo o coração. Como tema para a gente estudar esse texto, eu proponho que você busque a Deus, mas busque a Deus de todo o coração. E buscar a Deus de todo o coração requer pelo menos 3 coisas que aparecem aqui no texto, e eu queria falar desses 3 requerimentos de quem está buscando a Deus. Do que Deus requer de quem o busca de todo o coração. Então, em primeiro lugar, buscar a Deus de todo o coração requer arrependimento. Veja que o texto vai mostrar isso para a gente. Buscar a Deus requer arrependimento. Não basta você buscar a Deus com lamentos. Não basta você chorar na presença de Deus e lamentar porque você está sofrendo. O povo de Israel estava fazendo isso, não é isso que o versículo 2 diz? O povo estava 20 anos sofrendo, lamentando na presença de Deus e nada acontecia. Não basta apenas lamentar o seu sofrimento. Deus requer arrependimento. E é isso que o texto mostra para a gente. O juiz se levanta para corrigir a postura do povo, para ensinar o povo que está buscando ao Senhor. E ele diz: se é de todo o coração que vocês estão buscando, em primeiro lugar, ele diz: tirem do meio de vocês os deuses estranhos. Arrependimento. Uma mudança na postura. Aqui o texto mostra para a gente deuses falsos, Baalins e Astarotes. O que significam deuses falsos, Baalins, Astarotes, no meio da nação de Israel? Esses deuses representados nas culturas, nas nações vizinhas, eles eram deuses responsáveis pela chuva e pela fertilização. Então as nações pagãs buscava nessas divindades a chuva. E a chuva serve para quê, meus irmãos? Para que, sendo lançada a semente no campo, a gente tenha o trigo. Isso significa prosperidade. Ter filhos naquele contexto significava formar um clã, formar uma família forte, que dava àquela grande família proteção, segurança. Então, essas pessoas buscavam, essas nações vizinhas, buscavam segurança a partir desses deuses. E tudo isso fazia parte da nação de Israel. Eles estavam cultuando, adorando Baalins, Astarotes. A confiança deste povo que buscava a Deus estava dividida, meus irmãos. Vejam só. Um povo que está lamentando diante de Deus, que está buscando a Deus, mas a sua busca pelo Senhor, a sua confiança no Senhor, ela está dividida. E olha que eu preciso dizer, a prosperidade de Israel não deu a Israel o que eles precisavam. A segurança deles, portanto, era falsa. Porque os deuses falsos, eles fazem isso, prometem segurança, prometem tudo,
mas entregam nada. É exatamente isso que está acontecendo com Israel. E aí a pergunta a você, que está buscando a Deus hoje, é: você confia em quem enquanto você busca a Deus? Em quem você confia enquanto você busca a Deus? Você confia no plano de saúde, que é top, e que se der alguma coisa ruim, tem gente boa lá na Unimed para poder te manter bem, manter vivo, manter com saúde? Você confia na sua conta bancária enquanto você busca Deus? Porque se a sua segurança está em alguma coisa além de Deus, o seu coração está dividido. E o que as Escrituras estão mostrando para nós é que esse tipo de busca a Deus não traz recompensa, muito pelo contrário, o sofrimento permanece. Enquanto você busca a Deus com o coração dividido, o sofrimento permanece. Deus quer que aqueles que buscam a Ele de todo o coração depositem toda a confiança somente nele. Somente nele. Em quem você confia enquanto você busca a Deus? Veja que o versículo 3, o Samuel, que é o juiz levantado para instruir essas pessoas que estão buscando a Deus, vai dizer assim: tirai os deuses falsos do meio de vocês. E aí a gente encontra então no versículo 4 o quê? Tiraram os Baalins e os Astarotes do meio deles. Vê que a palavra de Deus para quem está buscando o favor dele é uma palavra de arrependimento, porque havia um povo buscando a Deus, e a palavra de Deus que veio para esse povo é: tira do meio de vocês os ídolos. Uma palavra de arrependimento para quem busca o Senhor. E aí o versículo 6 vai dizer que aquele povo que estava buscando o Senhor abriu mão de tudo aquilo que gerava algum tipo de segurança. Eles tiraram do meio deles os Astarotes e os Baalins, os deuses falsos. E meus irmãos, para que a gente não fique apenas num texto do Antigo Testamento, é preciso lembrar que essa também é a pregação de Jesus. Sabe aquela história: venham como estás, venha como estás, aquela coisa que se diz, quando se ouve lá, Mateus 11, 28, quando Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ir a Jesus significa ir e ouvir o que Jesus diz. Aprendam de mim. Então o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, vai nos ensinar, o texto sagrado, que a sua pregação, capítulo 4, versículo 17, era uma pregação de arrependimento. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. A pregação de Jesus não é diferente da pregação de Samuel. Arrependam-se. Ele diz para aquela geração, muitos anos depois. O Evangelho de Mateus, o capítulo 6, que a gente fez a leitura, o versículo 24, quando Jesus está pregando o sermão da montanha, ele diz aos seus discípulos: não se pode servir a dois senhores. É a pregação de Samuel. É a palavra de Deus para o coração de quem busca o Senhor. Não dá para servir a Deus com o coração dividido. Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir a riqueza. Porque em algum momento você vai se agradar de um e vai odiar o outro. Você vai desprezar o outro. Então, o Senhor Jesus prega a palavra para quem está buscando a Deus. Assim como Samuel está pregando a palavra para quem está buscando a Deus. Isso significa dizer que aquele que busca a Deus precisa estar com o ouvido atento. Se você está buscando a Deus de todo o seu coração, o seu ouvido precisa estar atento à palavra de Deus, a fim de que,
você, ao encontrar ídolos, perversão no seu caminho, coisas que não agradam a Deus, você abra mão de todas essas coisas. Se arrependa, então, nessa busca que você tem pelo Senhor, você se arrependa, tenha uma mudança de postura. Porque essa é a palavra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa é a palavra também para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Se você busca a Deus hoje, se você veio à igreja buscando mais de Deus, a palavra para você é uma palavra de arrependimento. É você olhar para o seu coração e ver se enquanto você está buscando a Deus, você está depositando a confiança em alguma coisa que não é o Deus vivo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de aliança, o Deus de promessa. Essa é a palavra para a igreja. Então, o arrependimento é o primeiro caminho que nós temos, o que Deus requer de nós, de todos aqueles que buscam a Deus de coração, em primeiro lugar, o arrependimento. E em segundo lugar, o texto vai mostrar para a gente que buscar a Deus de todo o coração requer consagração do coração. Em segundo lugar, o texto sagrado ensina que quem busca a Deus de todo o coração deve consagrar o coração ao Senhor. Novamente, não basta buscar a Deus com lamentos. Não basta buscar a Deus dizendo: ó céus, ó terra, está muito difícil, Senhor, me ajuda. A gente precisa consagrar o coração ao Senhor. O versículo 3 diz: preparai o vosso coração. Além de tirar os deuses estranhos, o profeta Samuel orienta a igreja a preparar o coração e a cultuar a Deus, a servir a Deus, consagrar a vida ao Senhor e servir a Ele. E o versículo 6 então vai mostrar atos de consagração. O versículo 6 que nós temos no texto sagrado vai dizer: tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. Veja que o texto está mostrando para a gente. Eles fizeram ofertas a Deus, jejuaram e confessaram pecados. Tudo isso aqui são atos de um culto a Deus. Esse momento aqui é um momento de consagração do coração. Quando nós vamos à casa do Senhor, entregamos as nossas ofertas, quando nós confessamos os nossos pecados, apresentamos as nossas orações, nós estamos consagrando o coração para Deus, preparando o coração para estar diante de Deus. E no que diz respeito a preparar o coração, o versículo 6 está mostrando exatamente estes atos de um culto, atos de uma consagração ao Senhor. Eles fazem oferta, jejuam, confessam pecados. Por quê? Porque faltava ao povo que buscava o Senhor, além do arrependimento, a consagração do coração. Vejam só, eu posso estar buscando a Deus sem arrependimento e sem ter um coração consagrado a Deus. Porque o povo de Israel estava fazendo isso. O coração deles não era consagrado ao Senhor, separado para o Senhor. Embora buscassem a Deus, lamentassem diante de Deus, permanecia o sofrimento, permanecia a miséria em que eles se encontravam, porque não se arrependiam e ainda tinham um coração que não estava consagrado ao Senhor. Mas eis que o juiz foi levantado para ensinar esse povo a buscar a Deus de todo o coração. O que significa dizer, meu irmão, minha irmã, que a gente não busca a Deus com base naquilo que a gente sente. A gente busca a Deus com base no que a palavra de Deus diz. E aí a gente aprende então que a consagração do coração tem a ver com o que nós estamos vendo aqui, com o culto somente ao Senhor. E aí a gente vê atos deste culto.
Ofertar a Deus era um sacrifício que demonstrava confiança no Senhor naquele contexto, como a gente acabou de ver. O derramar águas perante o Senhor, aqui, trazer água e derramar perante o Senhor, era uma oferta de libação, era a apresentação diante de Deus de uma oferta, de uma consagração ao Senhor, de que você confiava em Deus e tão somente em Deus. Embora a gente olhe para isso aqui e fale assim, nossa, mas derramar água aqui no gasofilácio, é isso, pastor? Naquele contexto, a água para beber, a água para viver, a água para saborear, era tida como para a gente é hoje, um líquido precioso, valioso, especial, saciava a sede. Então, dar a Deus aquilo que era especial para o povo, o que era especial para minha casa, o que era especial para minha família, o derramar a água era um sacrifício, um ato diante de Deus que era agradável, porque a pessoa estava demonstrando com este ato que em seu coração a sua confiança estava somente em Deus. Além disso, o jejum e oração também eram práticas ou atitudes que submetiam o corpo à abstenção para que a alma pudesse se alimentar do Senhor. Então, uma vez que o povo de Israel vinha perante o Senhor, abria mão daquilo que alimentava o seu corpo, a nação de Israel estava buscando alimentar a sua alma com a palavra de Deus. Estes são atos que educam o nosso coração. Oferta perante o Senhor, jejum diante de Deus, oração para alimentar a nossa alma. Confessar o pecado era uma exposição humilde de um povo arrogante e orgulhoso. Porque Israel, conforme as Escrituras, era um povo obstinado, um povo de coração duro. Mas a palavra de Deus está mostrando para a gente esse povo reunido, agora confessando o seu pecado, se humilhando diante de Deus. Veja então que a confissão do pecado era um ato de humilhação diante do Senhor. Um povo que se humilha perante o Senhor. Então, o que a gente precisa observar aqui é que não se trata de praticar a religião, mas de preparar o coração. Porque não basta fazer essas coisas apenas por fazer. O Senhor Jesus vai falar no Evangelho de Marcos, capítulo 7, que o povo de Israel, fariseus daquela época, escribas daquela época, honrava a Deus com os lábios, mas estava o quê? Distante de coração, porque tornaram a prática religiosa um fim em si mesmo. O que significa dizer que essas práticas, elas têm valor de aplicação para o nosso coração. Pergunto a você, você consagra o seu coração enquanto você busca a Deus? Quando eu digo você consagra o seu coração enquanto você busca a Deus, eu estou dizendo, você tem estes atos que forjam o seu coração perante o Senhor? Preciso dizer isso a você, e há quem diga, e eu que preciso falar aqui, há quem diga que lá vem o pastor falar de dinheiro na igreja, né? Eu venho à igreja e o pastor vai falar de dinheiro. Mas eu preciso dizer a você que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, nós estamos falando de práticas que treinam o nosso coração. Porque não é apenas vir aqui e fazer um depósito. É preparar o coração para Deus. É você tirar uma 10ª daquilo que Deus te deu e dizer, Senhor, eu olho para essa 10ª, eu tenho tantos planos para ela. Eu tenho tantos projetos para ela. Eu tenho tantas necessidades para essa 10ª. Mas eu confio no Senhor.
Os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, eles não são maiores do que a minha confiança no Senhor, então eu entrego. Dízimos e ofertas preparam o nosso coração perante o Senhor. Quando a gente já entregou aquela medida, os 10%, e aí surgem demandas em que nós somos desafiados a cuidar do próximo, e cuidar no sentido em que a gente precisa colocar a mão no bolso e ajudar alguém. A gente precisa treinar o coração e dizer: Senhor, eu tenho essa parte, e há aqui alguém que precisa. Eu confio no Senhor, eu vou cuidar de quem está precisando. Dízimos e ofertas treinam o coração da gente, porque no coração da gente a gente tem muitos planos para nós mesmos. No coração da gente a gente tem o dinheiro muito bem encaminhado e direcionado para os nossos planos, para as nossas necessidades. E quando a gente percebe existirem necessidades em outras pessoas, mas são os meus planos. E talvez o que Deus está fazendo é apenas querendo que você consagre o seu coração para Ele, porque o seu coração ainda não é consagrado. E aí vem o pastor falar de dízimo e oferta, e aí você fala: é só Deus querendo treinar o coração do seu povo. E é só o povo de Deus confiando nele e praticando essa confiança. Porque não adianta eu dizer, eu confio em Deus, sem praticar as coisas que Ele pede de nós. A confiança em Deus nos leva a agir de acordo com a palavra de Deus. E quando a gente fala aqui de ofertar a Deus como um sacrifício que demonstrava a confiança em Deus, pasmem, a gente está voltando, vou aproveitar aqui, está voltando no momento de louvor, quando a Letícia fez menção a Abraão, entregando o seu filho como uma oferta ao Senhor. É exatamente esse mesmo contexto. Eu mostro para Deus, eu demonstro para Deus com as minhas práticas, com as minhas atitudes, que eu confio na palavra dEle, que eu confio na fidelidade dEle. Então, eu estou disposto a abrir mão de tudo, não apenas de um dízimo, de qualquer coisa, eu abro mão de tudo, pela minha confiança no Senhor. E isso requer atitude, como a atitude do pai da fé, Abraão, que se dispôs a sacrificar o seu filho como prova de confiança em Deus. Sobre jejum e oração, são práticas que também moldam o nosso coração. A gente falou aqui hoje pela manhã sobre a oração e sobre o jejum. O jejum e a oração moldam o coração da gente porque a gente passa a se alimentar da vontade de Deus e não da nossa própria vontade. Vocês lembram do contexto? Cada um fazia o que bem entendia. Preciso dizer a você, a gente não ora do jeito que a gente bem entende. A oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, é uma oração alinhada com a vontade de Deus. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não é isso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é a oração alinhada à vontade de Deus. E Jesus faz o adendo: se vocês não perdoarem, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Então, quem ora pedindo perdão a Deus e que também perdoa, é alguém que está alinhado à vontade de Deus. Veja então que a oração com base nas Escrituras moldam o nosso coração, moldam as nossas atitudes. Quando eu oro, não de acordo com a minha vontade, porque o Senhor Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Então, quando eu oro alinhado à vontade de Deus, eu estou me alimentando da vontade de Deus. Quando eu estou no momento de jejum e oração, eu estou abrindo mão dos prazeres deste tempo para que seja feita
a vontade de Deus, ou para que eu conheça mais da vontade de Deus. Tudo isso molda o nosso coração. E a confissão de pecados. Confessar pecados era a exposição humilde de um povo arrogante, como eu falei. E aqui eles estão confessando pecado. E o que é confessar pecado no nosso contexto? É reconhecer a quebra da vontade de Deus. Quando eu confesso um pecado, eu estou reconhecendo que eu quebrei a aliança, que eu quebrei aquilo que Deus falou, que eu não fui fiel àquilo que Deus disse que eu deveria ser fiel a Ele. Eu confesso o pecado por ter quebrado a vontade de Deus para fazer o quê? O que eu bem entendo. Nós quebramos a aliança diante de Deus quando a gente quer fazer o que a gente bem entende. Isso daqui, meus irmãos, é exatamente o contexto de Juízes. É o mesmo contexto em que nós também nos encontramos. Quando eu abro mão do que a palavra de Deus diz para fazer o que eu acho que é bom para mim. Quando eu não estou alinhado à palavra de Deus, e aí eu posso dizer, você pode até buscar Deus, mas você vai continuar sofrendo. Porque você não está consagrando o seu coração ao Senhor. Porque você não está dedicando o seu coração ao Senhor. Então, na confissão de pecado, você reconhece, Senhor, eu deixei de fazer a tua vontade para fazer a minha, e eu te peço perdão por isso. Então, eu passo a me submeter novamente à aliança. A confissão de pecados, ela é aceita diante de Deus com base na minha submissão, ao meu alinhamento novamente à vontade de Deus. Então, o arrependimento que propõe essa confissão de pecados é uma mudança, então, na vida. Senhor, eu confesso que eu quebrei, mas agora eu estou voltando novamente para fazer a sua vontade, e não a minha. Então, a gente aprende que buscar a Deus requer arrependimento, consagração do coração, e em terceiro lugar, buscar a Deus requer, meus irmãos, congregar-se. Buscar a Deus de todo o coração requer de nós reunir-se. Sim, o texto mostra isso para a gente. Não basta buscar a Deus com lamentos dentro de casa. Não basta buscar a Deus lá dentro de casa, lamentando que a coisa está boa. Perdão, que a coisa não vai bem. Não basta ficar lamentando dentro de casa. O texto vai mostrar para a gente, no versículo 5, como uma ordem do juiz que foi levantado para ensinar quem está buscando a Deus, que era necessário congregar. Veja o que o texto diz no versículo 5. Disse mais Samuel, congregai. A palavra aí é a mesma que a gente traduz para assembleia. É a mesma que a gente traduz para reunião. Reúnam-se a todo o povo de Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. A congregação, ela é fundamental para quem busca Deus. A reunião do povo de Deus é fundamental para quem busca Deus. Vocês lembram do versículo 2, que nós fizemos a leitura? Desde aquele dia que a Arca da Aliança voltou, o texto diz, passaram-se tantos dias, 20 anos, e o povo de Israel, que buscava o Senhor com lamentos, ainda estava sofrendo, porque não havia consagrado o coração ao Senhor, não havia se arrependido de fato diante do Senhor, e ainda não estava o povo reunido. Vocês devem lembrar de um salmo, que diz, como é bom e agradável que vivam. Ali o Senhor faz o quê? Derrama a sua bênção. Viu só? Quando o povo de Deus se reúne, arrependido, consagrando o coração, o Senhor derrama ali a sua bênção. O Senhor ali derrama a sua bênção. Mas esse povo estava sofrendo há 20 anos, passando por aperto, mas não se submetendo de acordo com o que a palavra de Deus
exigia de quem buscava de coração. Mas eis que surge um juiz para orientar o povo. E a orientação para quem busca a Deus de coração: estejam congregados, estejam reunidos. O contexto que a Arca da Aliança voltou, a turma permaneceu dispersa, permaneceu espalhada. Por 20 anos, Israel buscava a Deus, mas não congregava. E qual é o valor da congregação aqui? Você pode perguntar. Qual é o valor de ter uma congregação, um povo reunido aqui? A presença de um juiz. Esse é o valor da congregação. A presença de um juiz que, conforme a gente lê aí no versículo 5, intercede. Porque um povo que havia pecado estava o quê? Separado de Deus. Para voltar para Deus precisava de o quê? Um mediador. Precisava de mediação, precisava de um intercessor, precisava então de um juiz. E esse juiz, Samuel, foi levantado para orientar e para interceder pelo povo de Israel. Veja que o texto mostra para a gente no versículo 5: reúnam-se e eu orarei por vós. Além de um intercessor, precisava de alguém que julgasse o povo. O versículo 6 vai dizer o quê? Que Samuel fez o quê? Julgou todos os filhos de Israel. Isso vai aparecer também no versículo 15, 16 e 17. Vocês conseguem compreender a importância disso aqui no texto? O texto está reafirmando que Samuel esteve à frente dessa nação a partir dali, julgando esse povo. A gente vê isso no versículo 15, 16 e 17 do texto sagrado. Que eles estavam reunidos agora e Samuel estava julgando o povo. Um povo que tem pecado precisa de um mediador. E por que um mediador, um intercessor e um juiz? O juiz, ele ocupava o papel daquele que corrigia. Julgar aqui no texto significa o mesmo que corrigir, o mesmo que exortar, o mesmo que aplicar a justiça. Então, um povo que estava andando rebelde precisava de quê? De instrução para deixar a rebeldia e praticar a justiça. Esse é o papel de Samuel. Samuel, ele então vai corrigir, exortar e estabelecer a justiça para o povo de Deus, a fim de que o povo de Deus andasse nos caminhos do Senhor, não mais cada um segundo o seu próprio coração, mas alinhado com a palavra de Deus. Congregar, portanto, era estar diante de Deus, meus irmãos. Congregar era estar diante de Deus e ser ensinado por Deus no caminho da justiça, por meio do profeta. Meu irmão, minha irmã, aqui para mim. Você sabe por que você se reúne aqui? Você sabe por que você vem à igreja? Por que você reúne? Porque eu e você precisamos de um juiz. Eu e você precisamos de alguém que ocupe esse espaço de intercessor e de mestre. Alguém que vai interceder por mim diante de Deus por causa dos meus pecados. Alguém que vai ensinar o meu coração, que é tão duro e tão errante. Eu preciso de um intercessor e um mestre, um juiz, que ensine o meu coração. Nós precisamos, assim como Israel precisava, veja só, assim como Israel precisava de um juiz, enquanto buscava a Deus, para que fosse ensinado o arrependimento, para que fosse ensinado a consagrar o coração, para que fosse ensinado a se reunir, nós também precisamos hoje de um juiz para nos ensinar o arrependimento, para nos ensinar a consagrar o coração e para nos ensinar a viver como povo de Deus, reunido na presença dEle. A primeira carta de Paulo a Timóteo, se você puder abrir,
o capítulo 2, o versículo 5, apenas. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Podemos fazer essa leitura? Está escrito, porquanto, vamos lá? Podemos fazê-la? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto, bonito. Porquanto, veja que Paulo está ensinando a Timóteo sobre esse papel da mediação, e a carta de Paulo a Timóteo vai dizer e vai ensinar aquilo que toda a Bíblia diz, a necessidade de mediação. E a mediação que Paulo já está apresentando para nós, revelada por Deus, não é um cordeiro mais que é sacrificado num culto, mas é o próprio Filho de Deus como um cordeiro sacrificado naquela cruz. Ele ocupa o papel da mediação entre nós e Deus, a fim de fazer paz entre nós e Deus. É Jesus, portanto, que intercede por nós. E aí eu preciso dizer aqui, não há santo na terra que faça mediação entre Deus e a sua vida. Não há um outro nome ou um outro homem que seja invocado na presença de Deus para fazer intercessão por você. Não é Samuel, portanto, o juiz. É Jesus. Aquele que vai ocupar o papel da mediação nas nossas vidas. É Jesus que intercedeu por nós. Como a gente vê no Evangelho de João, capítulo 17, quando ele orava por aqueles que ainda viriam a crer. Ele já estava intercedendo por mim e por você há 2000 anos, antes de ser crucificado. O Evangelho de João, capítulo 17, mostra o Senhor Jesus orando a Deus, intercedendo por nós. O versículo 9 da nossa leitura, do texto de Samuel, vai dizer o texto que clamou Samuel ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. O Senhor Deus respondeu ao clamor do homem Samuel. Meu irmão, minha irmã, quem dirá o Senhor responder à intercessão por nós por meio de Jesus? É Jesus que intercede por nós. É Ele que clama por nós. Se Deus Todo-Poderoso levantou Samuel para que ele instruísse o povo e então ouvisse a sua oração pelo povo, quem dirá Jesus que foi levantado naquela cruz do madeiro, que foi sacrificado naquela cruz do madeiro, quem dirá Ele quando interceder pelas nossas vidas? O Senhor responde à oração de Jesus. Cristo Jesus é o homem perfeito que se apresenta diante de Deus para a intercessão pelas nossas vidas. É Ele que intercede por nós e ainda intercede hoje, se nós pecarmos, como a gente vê na primeira carta de João, no capítulo 2, o versículo 1. Se pecarmos, temos junto ao Pai um advogado que intercede por nós, é Jesus. E conforme a gente vê aqui no versículo 9, Samuel, ele tomou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Quando ele então clama ao Senhor, o Senhor responde. Eu preciso dizer a você, Jesus, quando intercede pela sua vida, ele não sacrifica um cordeiro, ele sacrifica a si mesmo. É ele quem vai para a cruz. É Ele quem vai ser o próprio sacrifício diante de Deus. E é Ele sendo sacrificado diante de Deus, como oferta pela nossa culpa, que agora quando Ele intercede por nós, Deus responde às suas orações. A pergunta que eu faço aqui então é, você crê em Jesus? Creia em Jesus. Creia em Jesus como o seu intercessor. Creia em Jesus como o seu Salvador.
creia no Cristo que se entregou para que as suas orações fossem respondidas por Deus. Então, quando você orar a Deus, por intermédio de Jesus, Deus responde a sua oração. Se você busca a Deus de todo o coração, como um povo que é orientado por Deus, que é orientado pelas Escrituras, é mediante o sacrifício de Jesus que você tem as suas orações respondidas. Nós temos um mediador. Por que que nós nos reunimos? Você sabe por que nós reunimos? Porque quando estamos aqui, nós nos voltamos para aquele que intercede por nós. Quando nós estamos aqui reunidos como um só povo, nós temos aquele que intercede junto ao Pai, para que sejamos perdoados dos nossos pecados. Quando estamos nós aqui, nós não apenas temos um intercessor como Salvador das nossas vidas, nós temos um Senhor que ensina. Assim como Samuel ensinava o povo de Israel a buscar a Deus de todo o coração, é Jesus, pela sua palavra e pelo poder do Espírito Santo, aqui reunidos, que nos ensina a buscar a Deus de todo o coração. É Jesus, pela obra do Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo, da justiça. Meu irmão, minha irmã, está aqui na igreja, tem um papel formativo. O nosso coração está sendo formado, forjado, enquanto nós praticamos os atos do culto, enquanto confessamos os nossos pecados, enquanto entregamos os dízimos e ofertas, nós consagramos o nosso coração a Deus. Meu irmão, minha irmã, está aqui reunido, enquanto nós nos reunimos invocando o nome do Senhor, nós temos Jesus intercedendo por nós aqui. Enquanto nós nos reunimos, nós clamamos a Deus pelo perdão. Temos, por meio da palavra pregada, o ensino para que, quando eu sair daqui, eu possa buscar a Deus de todo o coração, de uma maneira agradável a Deus. Não para sofrer ou para morrer, como aqueles que olharam para a arca, porque nós temos o ensino que nós temos é o papel de Jesus Cristo, o papel sacrificial de Jesus Cristo, e o que nós temos aprendido sobre a morte de Jesus, isso conduz o nosso coração nas nossas orações, que é por meio de Jesus Cristo, então, que nós temos o perdão de Deus, e somos ensinados por Deus no caminho da justiça. Creia em Jesus. Agora, por que não reunir? Por que não congregar? Por que não fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma comunidade? Talvez você tenha as suas justificativas. E eu quero aqui propor pelo menos uma. Por que não reunir? Porque na igreja está cheio de homens falhos. Eu não vou para a igreja porque lá na igreja tem um monte de hipócrita. Eu não vou à igreja porque na igreja está cheio de gente mentirosa. Eu não vou à igreja, eu não vou fazer parte de uma igreja porque a igreja tem pessoas que fazem coisas ruins, fazem coisas erradas. Eu vou dizer para você, é verdade. Não foram poucas as vezes na história que a igreja se envolveu com vexames. A gente não está aqui para esconder isso, não. A história do cristianismo, ela é marcada por momentos assombrosos, terríveis. Volta e meia a gente ouve falar de misérias dentro da igreja, de pastores adulterando. Volta e meia a gente ouve falar de crentes que estão se entregando à imoralidade. Volta e meia a gente vê jovens que até vêm e buscam, mas estão entregues à sua própria vontade. Volta e meia a gente vê e ouve falar dessas coisas. É verdade mesmo que
a história da igreja, ela tem marcas terríveis, assombrosas, mas talvez diante dessa ponderação, o versículo 12 nos sirva de orientação ainda para congregar. O versículo 12, o texto vai dizer que, tendo Deus diante do Samuel que julgava Israel, ouvido o Senhor, respondido a sua oração, ali Samuel tomou uma pedra, não é isso que a Bíblia nos diz? Entre aquelas duas regiões ali onde Deus operou um grande milagre, livrou Israel de todo o mal que os filisteus causavam. Vocês lembram qual era o contexto lá antes desse momento da busca de todo o coração ao Senhor? Não era de sofrimento, não era de miséria, não era de opressão. Israel não estava sofrendo na mão dos filisteus, ainda que estivesse buscando a Deus. Mas veja que agora, depois dessa reforma, depois dessa orientação sobre como buscar o coração do Senhor, o Senhor trouxe vitória, deu bênção para aquele povo que buscou o Senhor de todo o coração. Deus responde àqueles que buscam de todo o coração. Deus abençoa aqueles que buscam de todo o coração. Deus faz prosperar, meus irmãos. E porque nós somos presbiterianos, nós não temos problema de falar em prosperidade. Deus faz prosperar o seu povo que o busca de todo o coração. Deus fez isso na história de Israel, quando buscou de todo o coração. Daí, Samuel então vai ali pôr uma pedra, versículo 12, e pôs o nome de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Você conhece essa passagem? Você conhece esse versículo? Talvez aí no final de 2025 você tenha feito menção: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu preciso dizer o que significa essa expressão, até aqui nos ajudou o Senhor. O advérbio até aqui, que aparece no texto, ele não indica tempo, mas lugar. Samuel não está falando de até aqui, sabe? Deus tem feito. Ele está falando até aqui, nesse lugar aqui, nessa situação, nesse terreno que a gente está aqui, o Senhor nos ajudou. É isso que o texto está orientando a gente. E que lugar é esse? Esse lugar que ele batiza de Ebenezer, você vai encontrar lá no capítulo 4, depois de ele ter morrido. Vocês lembram de Ofni e Finéias, filho de Eli? Dois pastores perversos, pervertidos, corrompidos, que faziam o que era mal a Israel. Vocês lembram de Eli, um sacerdote negligente? Vocês lembram do povo de Israel que saiu para a batalha contra os filisteus com arrogância? E quando então perdeu a batalha, voltou, foi lá, tomou a arca e falou: agora nós vamos. E chegaram lá, os filisteus ainda tomaram a arca. Vocês lembram desse lugar? Esse lugar de tragédia, esse lugar de miséria, esse lugar onde haviam pessoas perversas e corrompidas, gente que fazia o que era mal perante do Senhor. Até ali o Senhor ajudou. É isso que Samuel está falando. Até aqui, onde a glória de Israel se foi quando a arca foi levada. Até aqui, onde a gente viu Ofni e Finéias, homens perversos, buscando ao Senhor. Até aqui Deus ajudou. Então eu preciso dizer a você que reluta por viver uma vida na igreja, uma vida na comunidade, porque diz: ali tem um bando de gente que não é gente boa. Eu preciso dizer a você, aqui que Deus opera grandes coisas, apesar de nós. Não é por causa de nós, é apesar de nós. Até aqui, meus irmãos, na Nova Canaã. Até aqui, o Senhor é poderoso, misericordioso para perdoar as nossas ofensas. Até aqui, o Senhor é poderoso para reconciliar as nossas vidas com Ele.
nele, para uma nova realidade. Então, o texto está mostrando para a gente que quando Israel buscou a Deus de todo o coração, sendo orientado pelo juiz Samuel, ali o Senhor o abençoou. Ali o Senhor derramou a sua bênção. E o que eu tenho para dizer para Nova Canaã, antes de sair de férias, é que se a gente se arrepender, meus irmãos, que se a gente consagrar o nosso coração ao Senhor, e se a gente perseverar, como a carta aos Hebreus orienta, não deixem de congregar, se a gente perseverar em buscar orientação na palavra de Deus, Deus, Ele há de abençoar esse povo, não por causa de nós, mas por causa daquele que intercede por nós, por causa de Jesus. Se Deus abençoou a Israel por causa do sacrifício que Samuel fez, daquele cordeiro que foi sacrificado, que mais o Senhor pode fazer por nós, por causa do sacrifício do Senhor Jesus? E eu quero concluir lendo a carta de Paulo aos Romanos, versículo 31 e 32 do capítulo 8. Do 31 ao 35 nós leremos. Romanos capítulo 8, do 31 ao 35. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele não poupou o cordeiro. Ele sacrificou o cordeiro para poder ouvir as nossas orações. O nosso culto a Deus, meus irmãos, é diante de um Deus santo. Como a gente leu no livro de Samuel. Quem pode ir à presença do Senhor? Ninguém, meus irmãos. Se não for por meio de sacrifício, se não for pelo derramamento de sangue, ninguém vai à presença do Senhor. E é porque Ele não poupou o seu próprio filho, que Ele responde às nossas orações. E o texto vai dizer, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Como a gente começou a leitura em Mateus, não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado. Busquem o seu reino e a sua justiça de todo o coração, de acordo com a palavra, e essas coisas vos serão acrescentadas. Por causa do sacrifício do Cordeiro, Deus é fiel para abençoar a sua igreja, meus irmãos. Deus é fiel para curar feridas, meus irmãos. Deus é fiel para trazer paz para um povo que anda alinhado com a sua palavra. Deus é fiel. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O autor vai dizer no versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com todo o coração busque a Deus. Arrependa-se então dos seus pecados. Consagre o seu coração a Deus e dedique-se à vida da comunidade, a uma vida na igreja, a participar da vida de culto, da comunhão, da oração. Participe disso de todo o coração para educar a sua vida enquanto você busca a Deus. Quais são os benefícios de buscar a Deus de todo o coração? Temos em Cristo um intercessor que clama ao Pai. Lembre-se sempre disso. Eu vou à casa do meu Senhor, onde há um intercessor que intercede por nós. Jesus. Como benefício, além de intercessor, versículo 13 vai dizer que todos os dias Samuel julgou aquele povo e aquele povo foi abençoado. Quanto mais nós
que buscamos o ensino de Jesus como Senhor das nossas vidas, seremos abençoados por Deus. Temos como grande benefício a bênção do Senhor, por causa da mediação de Jesus e do seu ensino para o nosso coração. Se você pudesse, coloque de pé. Feche seus olhos e queira orar a Deus. Quem sabe seja esse um momento de você se arrepender. E se você estiver se arrependendo, você está também confessando o seu pecado e, portanto, consagrando o seu coração ao Senhor. E eu preciso te lembrar, você hoje está reunido, você está congregando. Tudo o que Deus preparou para derramar a bênção sobre a sua vida nessa noite. Derramar a bênção sobre essa igreja nessa noite. Deus Pai, olhe para nós mediante o sacrifício do Teu Filho Jesus. Por causa do sangue dele que foi derramado, perdoa as nossas ofensas. Aceita, Senhor Deus, o pedido de perdão que se faz aqui. Recebe, Senhor Deus, o pecador, confesso na Tua presença e o abençoa, ó Pai, para que ele volte para casa em paz, livre da tormenta do seu coração, em paz com o Senhor, confiado na Tua graça, confiado no Teu favor. Responde, Senhor Deus, às orações que são feitas aqui, eu te peço. Apesar de nós, apesar das nossas faltas, apesar das nossas falhas, reunidos como igreja, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor tenha piedade, nos perdoe e nos abençoe nessa noite. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês até que o Senhor Jesus venha. Amém.